1968 foi um ano que reuniu muitas propostas diferenciadas. Isso aí desencadeou uma grande onda de otimismo em todo mundo, de otimismo revolucionário. Teve outras dimensões também, o movimento hippie, né, que, inspirando-se lá em socialistas do século XIX, passaram a defender propostas alternativas de vida, de crítica à sociedade de consumo. Começa um movimento na Universidade de Nanterre, que fica nos subúrbios de Paris, foram reprimidos e foram a Paris, né, lutar em Paris, e então isso se alastrou, contaminou a classe operária. Chegou-se, em um certo momento, a imaginar que ia haver uma revolução na França. O Brasil vive, nessa época, em 68, um momento culminante de insatisfação contra a ditadura e ações armadas espocando, muito poucas, mas ganhando grande repercussão, porque eram inéditas, né? De 68 em diante, quando o Uruguai começa já a enveredar pelo que depois foi a própria ditadura, aí as regras de jogo para esse exílio foram mudando. Não nos recebiam para nada, não nos otorgavam o direito ao passaporte. Ao final de contas, nós podíamos ser exilados, mas nós éramos brasileiros. Tínhamos direito a um documento de brasileiro, não é verdade? Não nos davam. O momento mais difícil do Jango foi esse. Quando negaram o passaporte para ele se sentiu assim muito, muito mal. Muito triste, muito triste. Ele me disse uma frase que marcou muito. Luiz, não é o fato de não ir ao Brasil. Eu estou bem aqui. O negócio é não poder ir. O Jango tinha que ficar sempre lá, não podia sair. O governo uruguaio colocou o Brizola em prisão domiciliar num balneário que se chama Atlântida, a 50 quilômetros de Montevideo. Eles estavam com um soldado de guarda 24 horas na porta do prédio onde eles foram confinados. Inclusive, crianças de escola eram apalpadas e foi esse fato, e isso me foi relatado com Dona Neuza com lágrimas, né, chorando, que fez com que ela colocasse para o Brizola, que Dona Neuza considera que foi a decisão mais difícil da vida dela, que era se separar dos filhos. Os exilados que iam visitar o Brizola costumavam, mesmo no inverno, conversar embaixo das árvores da praia. Como que esse olhar no horizonte, nessa praia de um lugar que não era tão afastado da pátria deles, mas sem deixar de reconhecer aquele buraco, né? Aquela falta. Quatro anos depois de estar no Uruguai, ocorre aqui a Marcha dos 100 Milhas, eu vou voltar. O Jango foi contra, o Brizola foi contra, meu advogado foi contra. Você é odiado pelos ministros, não faça isso, não vai para lá. Eu disse, eu vou. Os ministros estão fazendo marcha, eu vou também. Então eu briguei meu advogado aí com isso. Não vou clandestino, não. Avisa para os ministros que eu vou descer lá para decidir se me prende ou não prende. Não prenderam na hora. E eu fui à delegacia no dia seguinte para prestar um depoimento, mas eu prestei dizendo sim e não foi importante. Nós tivemos a ideia de fazer uma festa para ele, convidar todos os amigos. Claro que ele sentia muitas saudades, mas ele ainda não tinha tido, assim, uma ideia do exílio propriamente dito. Ele disse que ele teve isso quando ele chegou lá em casa e que ele viu todos os amigos. Aí ele falou assim, voltei, agora acabou o exílio. Lindo da festa da Guguta é que eu fiquei numa alegria efervescente como se tivesse tomando champanhe. Aí eu percebi. A efervescência é que era muita gente, 50 pessoas, falando português. E esse paco, pico, de português, era uma beleza que há muito tempo que eu não via. Eu lembro dele todo alegre de ver aquele burburinho, aquele pessoal falando português, né? Saudade, né? E essa festa, que me deu, assim, o maior prazer de ter proporcionado a ele, infelizmente durou pouco. Porque isso foi em 68 e ele chegou muito entusiasmado, e aí
começou a falar demais, dava muita entrevista, aquelas coisas do Darcy, né, que ninguém conseguia segurar. Criou-se um mal-estar em certos setores militares, o fato de eu ter voltado. Havia ódio mesmo contra mim. Um general do primeiro exército tem uma ordem de prisão. E eu não aceitei a prisão e fiz uma coisa bandida. Eu saí, não me deixei prender e fui me apresentar ao Mourão, que era o chefe do Superior Tribunal Militar. Eu, vaca fardada. E eu disse, olha, Mourão, estão dando ordem de prisão. General não pode prender civil, não pode me prender. Ele disse, some daqui, porque ele ficou apavorado, como é que eu estava visitando a ele e um subversivo. E ele concordou que o militar não tinha autoridade para prender um civil assim. Mas eles estavam obstinados na prisão do Darcy. O militar foi o Supremo, exigindo do Supremo dizendo que eu era um subversivo. Mas o Supremo me deu direito de causa. Não podia me prender. Eu estava com aquela liminar numa euforia como eu nunca vivi. Aquele homem determinando ao general, comandante daqui, que se abstivesse, tempo esse, abstivesse de prender. O AI-5 saiu com ordem expressa de qualquer militar em comando, pode prender qualquer civil por 90 dias e continuar prendendo. Então, isso foi uma resposta no AI-5 da minha subversão. Eu disse, não, vou ficar preso, mas não vou para lá. Fui preso. Bem tratado, porque milico tem juízo. Ele sabe que quem foi poderoso pode voltar a ser poderoso. E eu fui ao coronel, disse ele que pretendia entrevistar-me com meu cliente. O senhor trouxe habeas corpus? O habeas corpus havia sido abolido com o ato institucional número 5. O senhor trouxe algum ofício da ordem determinando a nossa obrigação de assegurar o convívio com os clientes? Eu não tomei nenhuma providência antes de vir ao senhor, porque eu estaria supondo que o senhor seria capaz de desrespeitar a lei. E eu não quis ofendê-lo e vim pleitear, invocando a sua honra de soldado. E a partir daí eu pude estar com Darcy Ribeiro durante o tempo em que ele esteve preso naquele quartel. Tinha dificuldades de diálogo com o pessoal do Exército, estando ele preso, porque eles sempre faziam, não uma provocação, eles faziam uma crítica e diziam, vocês tomaram o poder. Ninguém nunca na história desse país teve tanto poder como vocês estão tendo. O que é que vocês fizeram até hoje em benefício do país? Qual é o plano que vocês têm para o país? E não havia nenhuma resposta. Aquele forte imenso, com os canhões. Tudo grande, cheio de ferro, abria portão. E os guardas todos, assim, não chegava a ser truculento, mas só a cara do guarda era um negócio assim, pavoroso. Eram as construções das paredes imensas, um negócio muito triste. E era meio um porão embaixo, que simplesmente tinha uma mesa e uma cama de madeira e com uma abertura imensa das janelas extremamente largas, né, que dava para ver o mar. Esses soldadinhos não pensam que vão me derrubar, mas não vão. Tudo de chumbo, eu vou acabar com todos. Ele sempre tinha um discurso de vitória. A forma de andar a pé, de sair do cubículo onde ele estava, era o que ele alegava que ele era católico e precisava ir à missa. Então era uma distância grande entre a prisão e a igrejinha lá que tinha no... Entrava na igreja, chegava alguém e ele começava a fingir que estava rezando. Um oficial de segurança, muito vagabundo, queria me proibir de falar com os estudantes, porque eu tinha incomodidade interna, não podia falar. Os estudantes presos, maltratados, eu bem tratado. Então eu passava conversando com eles. Eles estavam sendo torturados. Então ele me proibia de ter banho só se eu falasse com os estudantes. Eu não ligava, eu falava com os estudantes. Afinal, ele me venceu. Foi uma das humilhações da minha vida. Ele disse, eu tiro o banho de sol dos estudantes. Não podia consentir nisso, então aceitei. E Berta ficava explicando para ele uma série de providências que ela estava fazendo para tirar ele de lá. Que Berta chegava com flores, a todo aquele volume e tal, naquela tristeza. Ele abstraía toda aquela situação para estudar, para ler, para escrever, né? Ele não parava.
4 meses e meio preso no Exército, 4 meses e meio preso na Marinha. Na Marinha foi muito bem tratado. O oficial lá perguntou se eu tinha a ordem do mérito naval em grau de grão cavaleiro, a mais alta ordem da Marinha. Eu disse, tinha, mas o Castelo tirou por decreto, anulou minhas comendas militares. Eles têm porque essa comenda é patente e patente não se anula. O senhor não pode ficar neste cubículo. Venha comigo. Puxou o Darcy, foi para um salão de todo tamanho. O senhor vai ficar preso aqui. Eu, quando estava preso, tomei-me de uma paixão pela Gal, porque você lembra que Gal reinventou a mulher, né? Eu tinha uma tesão na Gal, preso, tem muita... Eu vivia encandecido pela Gal. Não houve nada porque não deu para ver a Gal. Foi uma lástima. Na prisão da Marinha ocorreram muitas coisas que mexeram com a cabeça dos militares sem eu querer. Se por acaso disse que eu era discípulo do Rondon, eles duvidaram. Rondon é o único herói militar total que todas as três Forças Armadas respeitam, porque é o maior dos humanistas brasileiros, é uma figura lindíssima, o Rondon. Ele se morreu com a mão na minha mão. O discípulo dele sou eu. Eles duvidaram. Então eu mandei buscar o correio da mãe e mostrei. Quem fez a oração fúnebre foi eu. Eu vi que a atitude deles passou a ser de respeito. Eles achavam que uma espécie de comunista, que eu era um agente de Moscou, mas agente de Moscou, vivendo com os índios, anos e anos com os índios, discípulo do Rondon, não cabia. Uma sala grande, e eles estavam tranquilos, conversando, rindo, assim, num astral, assim, não vou falar assim festivo, mas muito à vontade. Porque conheceram o Darcy, não como ele era apresentado pela ditadura, mas um homem de ideais que convinham ao Brasil e que eram ignorados. Eu vi que eu podia conseguir ser liberado. Forcei meu advogado a aceitar o julgamento. O auto de decisão é uma página e meia me xingando, dizendo que eu era subversivo, perigoso, que era o agente demoníaco atrás do Jango. Fala o diabo de mim. Mas depois tem uma frasinha. Nesse processo não há evidência de culpa. Absolvido. E a Marinha me libertou e o Exército quis me prender. Eu fiquei 3 dias livre, escondido no apartamento. Eu ia para os Estados Unidos, convidado para o estado de Colômbia, mas o cônsul norte-americano, na última hora, me negou, dizendo que o arquivo que eles tinham a meu respeito, norte-americano, era um dos maiores, que era desde 1950. E eu disse, olha, guarda, rapaz, guarda, vai ser muito útil para os meus biógrafos. E eu tive que, um dia para outro, arranjar uma saída com um amigo meu, e aí começa meu segundo exílio, um exílio que vocês fazem na Venezuela. Venezuela vivia um momento muito interessante, de muita democracia, era talvez um dos lugares de maior liberdade na América Latina. Darcy havia estado lá dando cursos e palestras no Ateneu de Caracas sobre antropologia, indigenismo, um tema de muito interesse também para a Venezuela, porque nós temos, inclusive, aquelas tribos Yanomami na fronteira entre os dois países, e ele era, naquele momento, uma das autoridades no assunto. Depois ele foi convidado para assessorar, dar uma consultoria na transformação da Universidade Central da Venezuela. Eu fiz um projeto também com um livro que eu proponho uma imagem do que a Universidade de Caracas devia ser dentro de 10 anos e um plano de transição da realidade dela naquele momento até 10 anos. Havia uma recepção a um prêmio Nobel latino-americano. Circulou maconha, marihuana, no círculo e ia de mão em mão. E chegou às mãos do Darcy, ele me perguntou, o que é que eu faço? Eu digo, eu te pergunto, o que é que se faz? Ele disse, olha, nessas horas a gente finge que dá uma pitada. Ou faz uso dela e passa adiante como numa cerimônia de índio, sem problema nenhum. Foi o que nós fizemos. Em 71, o governo do Médici, 20 dias antes tinha desaparecido o Rubem Paiva, que foi morto também, absolutamente de forma terrível, trágica. A gente deve buscar a verdade, no sentido de restabelecer essa verdade, quer dizer, saber se Anísio Teixeira é mesmo uma vítima da ditadura ou não. Meu primo também, com o De Paulo, eram 2 patologistas que trabalhavam juntos, e a Frane Coutinho, que era legista. A Frane Coutinho, em jovem, foi legista. Eles assistiram à autópsia feita pelo pessoal do governo, né? Todos 3 diziam que meu pai
foi assassinado. ¡Caldeira! ¡Fascista! ¡Asesino imperialista! ¡Caldeira! ¡Farsante! ¡Asesino! ¡Repudiante! Houve a eleição, ganhou o presidente Caldeira, e quando ele tomou posse, vinha de uma formação conservadora, invadiu com a polícia a Universidade Central da Venezuela, inviabilizou totalmente o trabalho de Darcy Ribeiro. Eu fui preso e as residências universitárias foram fechadas e o Darcy tomou um destino ignorado. Começo um novo exílio no Chile, trabalhando no Instituto de Estudos Internacionais, ligado à Universidade do Chile. Mas lá, o fundamental era o Salvador Allende. Eu fui lá e trabalhei muito com ele na preparação do governo dele. Un mes después de que Salvador Allende, candidato de la Izquierda Unida en Chile, ganara la presidencia de la República. Precisamente estábamos preparando el discurso de investidura que fue pronunciado en el Estadio Nacional. Yo aportaba algunas ideas, Darcy aportaba algunas otras, el presidente discutía y al final la síntesis naturalmente la hacía el propio Salvador Allende, pero recuerdo que una de las ideas de Darcy está reflejada en el comienzo del discurso. Aquí vence Tupac Amaru, aquí vence, y da una relación de líderes de la América en lucha contra los conquistadores, contra el colonialismo español y después de la lucha durante la fase republicana de América. En esa secuencia histórica es cuando se sitúa, en la que se sitúa la victoria electoral de Salvador Allende en 1970. O Allende falou para os oficiais. Os senhores elogiaram muito o meu discurso, gostaram muito. Ele disse assim, maravilhoso. Eles, pois bem, está o autor aqui, esse brasileiro, Darcy Ribeiro. Eu não era autor, eu tinha dado algumas opiniões no discurso. Mas é preciso ter a grandeza do Allende para dizer que tem alguém que escreve discurso para ele, porque eu escrevi discurso para muita gente, mas nunca ninguém se diz, porque a gente tem que guardar segredo. Yo era asesor personal del presidente Allende. Darcy no tuvo ninguna responsabilidad institucional o, digamos, formal en el gobierno. Pero eso es irrelevante porque lo que era importante en Darcy era su experiencia y el respeto, el afecto que le tenía Salvador Allende. Nosotros hemos planteado ante el país que por las causas legales vamos a hacer una revolución. Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a hacer la izquierda del sistema. Hemos dicho que vamos a cambiar el régimen capitalista para abrir camino al socialismo, porque sabemos perfectamente bien que el socialismo no se impone por decreto. Ese es un punto en el que coincidimos los tres. El presidente Allende, Darcy Ribeiro y yo. Conceptualmente está presente en el primer mensaje al Congreso Nacional la revolución en libertad. Nunca a história nos proporcionou o socialismo que devia existir, o que o Marx propôs, que era o socialismo que coroa e supera o capitalismo. Onde o capitalismo já amadureceu, o socialismo deve sucedê-lo em liberdade. Quem foi chamado a fazer a revolução prevista e generosa socialista foi o povo do Chile, ou seja, uma revolução de superação. Então, ele ia fazer a revolução do socialismo em liberdade a partir de uma estrutura colonial. En realidad, nosotros hemos dicho, y lo repetimos constantemente, que cuando nos pretendemos, y lo vamos a conseguir, nacionalizar las riquezas fundamentales de Chile que están en manos del capital foráneo, no estamos contra Estados Unidos. Nosotros tenemos afecto y respeto por el pueblo norteamericano, por su historia, pero la realidad es otra. Nosotros necesitamos fundamentalmente el excedente de nuestra economía que sale de nuestras fronteras. Yo le puedo, por ejemplo, expresar a usted que en 60 años
han salido de Chile. 9.800 millones de dólares. Y todo el capital social de Chile está evaluado en 10.000 millones. O sea, prácticamente ha salido un Chile entero, nuestra frontera, para ir a fortalecer a las grandes empresas. Entre septiembre y noviembre ya el gobierno Nixon y Kissinger, a petición del propietario del grupo empresarial mediático El Mercurio, diario El Mercurio, montaron un golpe de Estado, que fracasó porque el jefe del ejército en ese momento no quiso seguir las instrucciones de Washington. Desde el primer día, antes de empezar a gobernar, ya estaba en marcha toda una operación con todos los recursos que tiene la potencia hegemónica para impedir que el programa de gobierno que los chilenos se han dado libremente en las elecciones sea puesto en práctica. Y una de las acciones para sabotear ese desarrollo democrático del país es una campagna mediática de tergiversazione sistematica. Per esempio il Mercurio, che è il Corriere della Sera del Cile, e c'erano cose atroci contro Allende, perfino contro la moglie di Allende, a quale gli imputavano amanti, eccetera, ed era una donnina di una certa età, certamente non la si poteva vedere sotto l'aspetto di una messalina. Questo era il clima che c'era intorno. Operazione Verdad consisteva nel portare intellettuali da tutto il mondo in Cile per scoprire com'era la situazione. Y recorrieran libremente y hablaran como era posible en aquel momento, en aquel Chile, con quien quisieran y que vieran directamente con sus propios ojos lo que era la realidad, que no tiene nada que ver con esa imagen que la potencia mediática de los adversarios de la rivoluzione chilena estaban dando en los medios de comunicación. E tanti giornalisti sono stati un mese lì e non è successo niente. Non è uscito neanche un pezzo su um jornale. Se você não tem os meios de comunicação, você não tem o poder. E nós sabemos disso aqui no Brasil. Há um jornalista inglês, Raymond Williams, que diz o seguinte: nós não estamos aqui para expor a realidade. Na verdade, nós fazemos a realidade. Isso é triste, mas é assim. Una opción fundamental de orden estratégico que se discutió en las primeras semanas del gobierno fue la que se refería a la articulación entre las instituciones del Estado existentes en ese momento y el programa de desarrollo econômico e social em sentido socialista. Eu achava, como achei com o Jango também, que ele devia assumir aquilo e começar a fazer as reformas. Mas eles achavam que a institucionalidade do Chile era tão grande que podia caber dentro dela a transição para o socialismo. Había que ver la manera de que coincidieran las fuerzas políticas que controlaban democráticamente elegidas el Ejecutivo y las del Parlamento. La única posibilidad de anticipar esas elecciones era un referéndum de reforma de la Constitución. Todos se opusieron y dijeron que no, que lo único que se tenía que someter al referéndum era la nacionalización del cobre y nada más. A diferença era avançar, né, para consolidar, e a outra posição, que era mais, vamos dizer, moderada, era consolidar para avançar. Che era il movimento di estrema sinistra, non credeva che si potesse fare la rivoluzione pacifica. Quindi facevano di tutto per forzargli la mano. E lui a questo ha resistito, perché ha resistito alla destra come ha resistito all'estrema sinistra. El Congreso chileno tiene más de 120 años de funcionamiento. El Congreso. Calcule usted, ¿no?, qué otro país o qué otros países hay en América Latina, y aún en Europa, que puedan decir eso. Pues bien, entonces frente a esta realidad, el único camino posible è il causa elettorale. Ma come reagirà l'esercito di fronte a tutti questi programmi di cambiamenti che stai facendo? E Allende disse, è una domanda alla quale risponderebbe meglio il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate cilene, il generale Pinochet. E entrò il generale Pinochet. L'esercito cileno sarà sempre fedele alle scelte del suo popolo e quindi del suo presidente legittimamente eletto. El cobre fue nacionalizado en el mes de junio
del año 71 por una decisión unánime del Congreso, porque era una aspiración nacional. La nazionalizzazione del rame era un colpo agli Stati Uniti fortissimo. El gobierno Nixon lo que hizo fue lanzar al mercado las reservas estratégicas de cobre, de forma que bajaron los precios en el mercado internacional. Il rame era l'unica risorsa che aveva il Cile. Non c'è petrolio, non c'aveva industria. Necesitaba financiación interna y el Parlamento le bloqueaba las normas legislativas que salían del Congreso de los Diputados o del Senado. Y así fue desarrollándose una espiral de bloqueo de los mecanismos del Estado. Es lo que intentábamos evitar con la idea original de permitir un cambio en la Constitución que posibilitara llamar a elecciones parlamentarias anticipadas. Una de las razones del golpe fue el convencimiento que la derecha y el gobierno norteamericano tuvieron en el 73 de que electoralmente no podrían derrotar a Allende. Pensaban que el apoyo en el Parlamento al gobierno de Allende iba a bajar tanto que podrían organizarle un impeachment, una acusación constitucional en el Senado para destituirle. Y al contrario, la coalición de gobierno ganó un senador más, con lo cual la vía de derrotarle por la vía legal estaba cerrada y eso les impulsó a llevar adelante la vía militar. Aquela subversão que a CIA criou no Chile, uma greve que durou mais de um ano, ela era financiada pelos americanos, mas era fácil de financiar porque você alugava com $2 um apartamento de 3 quartos, então $1 que ele desse para cada caminhoneiro era o suficiente para manter a greve indefinidamente, né? Impedir a los chilenos que su democracia interna pudiera desarrollarse de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos era algo que estaba decidido desde antemano. Como dijo claramente el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, Henry Kissinger, dijo, no podemos tolerar que los chilenos puedan elegir el camino que quieren seguir. A pressão do Brasil, dos Estados Unidos, a pressão internacional sobre ele e também a falta de ajuda que ele não teve, nem quis muito, de parte da União Soviética. A única aliança que ele tinha de fato era com Cuba, que era muito pouco para aguentar aquilo. El 11 de septiembre del 73, el día de la sublevación contra la República de Chile, era el día precisamente en que el presidente Allende iba a convocar un referéndum para que todos los chilenos pudieran, a través del voto en las urnas, decidir qué camino querían que el país siguiera para salir del conflicto en que se había situado la sociedad chilena como consecuencia de fundamentalmente los 3 años de desestabilización que habían sido fomentados y teledirigidos por la administración Nixon y Kissinger. Y así se lo comunicó al jefe del ejército 3 días antes. Augusto Pinochet lo que hizo fue, con esa información, adelantar el golpe que estaba preparado para el día 14 y lo adelantó al 11 para evitar que el país supiera que había una salida política a la crisis en la cual se vivía. Cuando estábamos solos en La Moneda esa mañana, de recién llegados, poco antes de las 8 de la mañana, entró una llamada del edecán aéreo que decía que quería hablar urgentemente con el presidente. Yo le pasé el teléfono y escuché esta respuesta del presidente Allende. Dígale al general von Schauben de la Fuerza Aérea que el presidente de Chile no arranca en avión. Le estaba ofreciéndole a von Schauben un avión para abandonar el país. Y lo dijo públicamente Allende, dijo, a mí si me sacan de Chile será con un pijama de madera. A las 9 fue el asalto de artillería y de infantería. En ese momento en que se suspende el asalto por tierra, porque
que va a bombardear la aviación, a todos sus colaboradores que están allí presentes, son todos civiles, les ofrece que salgan, porque evidentemente la regla de muerte era evidente para todos, era inminente. Nadie salió. Y esa era también mi posición, ¿no? Pero a mí me hizo una distinción y me dijo que saliera. Como a las 11:30, cuando iba a bombardear, unos minutos después bombardear la aviación, y es el asalto final, con el palacio en llamas, y el presidente muere poco antes de las 2. Allende oggi ha acquistato una dimensione che forse non avrebbe avuto se fosse morto di morte naturale nel suo letto. Políticamente, esa batalla la ganó, militarmente no. Es un punto de referencia y simbólico que está vivo en la memoria ciudadana y democrática del país y que inspira y continuará inspirando a muchas generaciones, cosa que no se da políticamente hablando del lado de los golpistas. Uma presença muito grande de intelectuais de toda a América Latina no Chile, porque os golpes e as perseguições de toda parte são extremamente fortes. O grande capital internacional era quem estava organizando esses golpes. Uma coisa que me marcou em Darcy foi quando Allende morreu. Darcy passou o tempo todo do almoço dentro do escritório sem falar uma palavra com ninguém. E estava numa tristeza infinita. Foi a única vez que eu vi Darcy assim muito triste. E ele saiu do Chile exatamente 3 meses antes, mais ou menos, do golpe de Estado que derrubou Salvador de Allende. Velasco Alvarado foi um militar nacionalista, ele chegou ao poder por um golpe, mas com uma proposta de mudança bastante radical da estrutura econômica e social do Peru. Já no fim do governo do Allende, eu fui convidado por Velasco Alvarado para ir para o Peru. Era para criar uma instituição internacional lá, das Nações Unidas, um centro de estudo da participação popular. Eu quis muito ir para lá, quis muito ir para o Peru, porque no Peru eram militares fazendo uma revolução social, fazendo uma reforma agrária radical e tentando reinventar uma sociedade tão contraditória e tão difícil como a peruana. Eu queria aprender lá que Milico era capaz disso. Boa parte das principais figuras do governo peruano militar tinham sido alunos da CEPAL em Santiago. Tinham, portanto, tido um tipo de aprendizagem, não apenas intelectual, mas democrática, além do que a caserna lhes podia dar. Mas o Velasco Alvarado, que era o porta-voz e o líder do processo, ele dizia sempre: o meu problema aqui, nós não somos nem comunistas, não há nenhuma perspectiva para isso aqui, e nem somos capitalistas. Em 1973, eu passei a fazer parte do grupo de trabalho que o Darcy criou no Centro de Estudos de Participação Popular, em Lima. O lado nacional era representado pela OIT, Nações Unidas, e o lado nacional pelos peruanos, especialmente o Instituto Nacional de Planejamento, porque a missão principal do centro era
formular um projeto nacional para o Peru. O presidente queria que o senhor fosse ao palácio hoje, militar. Aí ele foi. Chegou lá, ficou na antessala, um monte de... Só tinha chapéu cap de general lá. Por favor, professor, sente aqui. Aí ele sentou. Aí ele disse para os generais, este aqui do meu lado é o doutor Darcy Ribeiro. Ele tem 10 ideias por dia. 8 não vale nada, porcaria. Uma põe os senhores na cadeia, mas a outra é genial. O desafio para os senhores é descobrir a genial. E eu tentei dar uma coisa incrível, que é o seguinte, fazer um socialismo cibernético, com computadora, usando a matemática mais avançada, eu queria colocar o Peru inteiro, cada peruano, homem, mulher, criança e velho, dentro da computadora, para fazer jogos com ele. Convidou Oskar Varsavsky, um argentino, um pensador genial, que desenvolveu um método de utilização do ferramental moderno da computação para calcular a viabilidade de futuros desejados. Um modelo cibernético, em que o socialismo não é definido como uma proposição ideológica, como uma doutrina. Ele é definido como necessidades que tem na população reconhecíveis, que a gente tem que atender, no mínimo, de que todos comam todo dia, todos tenham escola, todo doente seja atendido. Calculamos a viabilidade de projetos de longo prazo antes de experimentar os projetos no lombo do cidadão, como se faz comumente. Em lugar da doidura dos economistas, que são os idiotas, de achar que fazendo um foco de progresso aqui, como Carajás, e fazendo outro por ali, como a indústria de São Paulo, que um dia todo mundo chegará a comer. Não chegará nunca. Por quê? Deforma-se a economia, fazendo com que os setores cresçam a custo de outros setores. Então o que fazíamos era formular modelos matemáticos da realidade peruana, da sociedade da economia peruana e calcular, através de experimentações computacionais, se esse futuro desejado era viável. E a liberdade não é comparável à moradia, nem a igualdade à saúde. São metas exclusivas, separadas, que devem ser atendidas ao longo do período de planejamento, digamos, para todos os grupos da população. Esse centro é uma casa que ele alugou, uma casa bonita, senhorial. Linda, um casarão antiga em Lima, e o Darcy ali imperativamente. Darcy, como bom carpinteiro que foi, desenhou todos os móveis, desenhou as cadeiras, as salas, as mesas, e povoou o centro com o mobiliário que ele fez. Estava eu nesse jogo no Peru, mas muito desesperado no exílio também, com o sentimento que o exílio estava me pesando, e era o segundo exílio, que eu tive necessidade de fugir. O Darcy não pensava noutra coisa senão no Brasil. Era o dia inteiro, a noite inteira. Encontrei uma forma de fugir. Eu peguei aquela ideia do livro Maíra, que eu comecei a escrever, e eu fiquei pelos 1000 horas, anos, escrevendo. Enquanto eu escrevia Maíra, que é o romance das minhas experiências indígenas, dos anos que eu vivi com os índios, em que, enquanto eu estava escrevendo aquilo, eu não estava exilado, eu era jovem outra vez, na Amazônia, no Pantanal, vivendo com os meus índios. Então aquele livro me alentou muito, porque foi um modo de sair do exílio, de viver uma outra realidade. Ele me passou uma fita cassete e umas 10 páginas já datilografadas. E eu transcrevi essa fita e devolvi para o Darcy. E aí ele falou assim, eu tenho mais fitas, você está gostando de fazer? E eu estava adorando. Acho que ele começou a ver o Brasil através da literatura, sabe? Não tanto como era antes, através da política, dos ensaios, dos escritos sociológicos dele. Você conhece a poesia do Augusto dos Anjos? Eu falei, aquele cara é um chato. Aquele negócio, escarra nessa boca que te beija, eu não gosto, não. Aí eu falei, escuta, mas não é só isso. Triste é escutar pancada por pancada, a sucessividade dos segundos. Ele falou, é lindo. A asa de corvo carniceiro, asa de mau agouro, que nos 12 meses... Aí ele falou, essa coisa de asa, de agouro, de azar, uma unidade fonético-semântica. Aí, de repente, ele percebeu no poema uma coisa que eu não tinha percebido. Eu acho que depois do Maíra, ele ficou mais solto, mais alegre, mais entusiasta, entendeu? O que ele comprou de livros de ciência, de romances de ciência ficção, era um atrás do outro, um atrás do outro. Né?
E ali me pareceu, no primeiro momento, sem razão de ser. Depois eu me encantei também, devo a ele. O Darcy era como é que eu diria, um buscador de saber. É pouco que eu tenho, quero mais. O que ele passou a ouvir de música clássica em Lima era fascinante. E me chamava muitas vezes porque eu era um dos gostadores. Ele tinha uma cadeira, era uma cadeira que era o que eu brincava, que era o trono do Darcy, porque ele sentava aquela cadeira e levava para onde ele ia. Uma poltrona velha, de couro, que era a poltrona dele. Ele sentava, punha assim as pernas, a prancheta aqui, e assim ele escrevia. Cadê a cadeira do rei? Então ele via uma de espaldar, uma coisa mais enfeitada, era aí que ele sentava. Era um brinquedo, mas era um brinquedo que ele sabia que era verdade, que ele era mesmo o rei da turma. Meu pai tinha uma poltrona na sala de estar e meu pai se entusiasmava, levantava para mostrar um livro, mostrar um documento, servia um uísque e tal. E sempre tinha um jeito, Darcy dava um jeito de sair por ali driblando. Quando a gente via, Darcy estava sentado na cadeira e meu pai se sujeitava a uma poltrona secundária. Só o Darcy conseguia isso, mas que eu me lembre, meu pai nunca protestou contra isso, com essa usurpação, né? Durante o governo do Velasco, os índios puderam respirar, com certeza, no Peru. Uma menina peruana na universidade me perguntou com todo o carinho, com toda essa idealizações: você fala quechua? A menina olhou para ela de cima para baixo e disse: minha senhora, nós somos um país moderno. O Peru era um país, é ainda um país, sempre foi linguística, cultural e socialmente plural. Como desconhecer isso? A forma de ver o quechua como um atraso é o que o Darcy e todos os intelectuais da época quiseram reverter. E ele tinha feito uma proposta de educação bilíngue que articulasse o respeito a essas comunidades. O centro permitiu que isso fosse discutido lá. E, claro, eles passaram a discutir com o Congresso até que se tornou, até que vingou. 200 mil campesinos falantes de quechua desceram das serras, tomaram conta de Lima e os campesinos gritavam "Calçation Velasco", né? Viva Velasco em quechua. Eu estava em Portugal quando descubro que é provável que tivesse um câncer. Mas um médico português duvidou, sabe que não era câncer. Na França, realmente diagnosticaram que era câncer no pulmão. Ele disse: o senhor tem uma bomba no peito. Quanto mais rápido tirar, melhor, porque vai estourar a sua bomba. Queriam operá-lo naquela hora, disse que era uma coisa importante. Quando eu disse que eu não ia fazer a operação lá, ele achou que eu ia suicidar. Mas eu disse: não quero suicidar não, eu quero ver a mamãe. Ele dizia que queria morrer na patrinha, que não queria morrer fora. Eles não podiam entender o que era um exilado. Eu, então, fui para o Peru e comecei a bombardear o Brasil com todos meus amigos aqui para forçar o governo a me aceitar de volta para fazer a operação de câncer. E a Berta veio ao Brasil para fazer as gestões para ver se ele poderia vir se operar aqui. Mas é Darcy Ribeiro, diziam para mim. Sim, tão brasileiro quanto você. Eu disse ao burocrata que me atendeu. E por que não? Eu vou voltar ao Brasil jogando esse câncer na cara dos militares. E voltou. Como o câncer tem muito prestígio, era para morrer mesmo, eles acabaram deixando eu vir para cá. Vim, me operei, foi muito engraçado, porque quando eu desci no aeroporto do Santos Dumont, eles foram me apanhar dentro do avião. Eu não cheguei ao aeroporto. Fui o chefe da polícia política, o meu advogado, uns caras lá. Eu entrei lá, meio cansado com o câncer que estava me pesando, mas disse: olha, eu vou para o hospital, tá bem, mas tem que passar por Copacabana, porque eu não vi a iluminação da Copacabana, eu tenho que ver. Cercado de controle policial excessivo. Consta, alguém me falou, que na operação em que deviam participar 5 cirurgiões, haviam 6 pessoas. De modo que na cirurgia era um absurdo o que faziam. Eu botei uma calça branca e uma camisa, entrei no quarto do Darcy e não fizeram nada porque pensaram que era enfermeira. O Mário estava sentado num sofá que tinha no quarto, assim, parecia ele o doente.
E Darcy disse, eu não aguento mais essa cara aí do Mário, pensando que ele vai morrer, sou eu que estou com câncer, está furioso. Berta me relatava como Darcy passava aqui no Rio. A operação foi um êxito, controle semanal nos 2 primeiros meses e depois de 3 em 3 meses, de 6 em 6, e assim se passando até 5 anos. Isto facilitará a sua vinda ao Brasil periodicamente. E talvez numa dessas acabe ficando, porque na nossa idade, 11 anos de exílio é dose de elefante. Ele tirou o pulmão, então ficou aquela cicatriz que abriu o tórax dele todo. E ele tirava a camisa para assustar os meninos. Olha a cicatriz, o que é isso? Aí ele contava a história, foi o tubarão que deu uma mordida de tubarão. Olha para você ver os dentes do tubarão, porque tinha a marca da sutura, né? No momento, está como uma espécie de VIP, com guarda à porta 24 horas por dia para cuidar de sua integridade física. Mas espero que aos poucos isso irá afrouxando. Dependerá de como as coisas evoluam aqui politicamente. E a pressão militar era enorme para me tirar. E diziam, o senhor está com tratamento de embaixador, é muito caro, a polícia não tem dinheiro para isso. O que tem com isso? Não estou pedindo tratamento de embaixador. Antes de vir para casa, quando estava na casa de um amigo, cuja família estava em Brasília, ainda saía para um cinema para dar um passeio de carro, sempre acompanhado do Tira. Agora nem isso. O irrita muito levar esse rabo atrás. Como agora pouca gente sabe onde está, o movimento diminuiu. Assim ele descansa mais, lê, ouve música e piadas sacanas de uma amiga que vai vê-lo diariamente e tem um repertório infindável. No fim, o meu advogado me disse, olha, a pressão tem razão, professor, porque não é só para tomar conta do senhor, não. É que o senhor pode ser objeto de um atentado. Eles têm receio de um atentado, faria muito mal ao governo. E o senhor concorda, sair se me der um passaporte. Eles deram, eu saí e comecei a vir aqui, legalizei as minhas voltas daqui. Foi o meu 3º exílio. Aí ele voltou para o Peru e ele estava diferente, ele era uma pessoa muito mais jovem. Vinha meu bebezinho de 3 anos e meio, ele tirava o paletó, ficava de 4 para brincar com ela. Pela casa, comendo capim, brincando. Esse capinzinho tá macio, esse tá melhor, esse tá grande, esse cresceu. Depois, levantava, falava, agora vou conversar com seu pai e sua mãe. E dava uma aula de Brasil para nós. O Velasco teve aquele problema de doença séria na perna, teve que cortar uma perna. E essa circunstância tão dramática é aproveitada por Morales Bermúdez, que era um dos militares de confiança de Velasco, para derrocá-lo em nome de uma continuidade do projeto, no primeiro momento. O Peru era um viveiro, um vespeiro de ideias circulando naquele momento. Aquilo tudo também começou a ser reprimido. O centro já fazia água, foi fechar o projeto. O vento do exílio já não dizia nada. Foi já em Montevidéu, no Chile, no Peru, que ele entendeu que a sua pátria é a América Latina. Ele nunca se esforçou em falar castelhano corretamente, dizia que falava a linguagem do futuro da América Latina, quando os idiomas todos estivessem misturados. Mas era um homem apaixonado, então apaixonando-se pelas causas desse país, por suas questões, por sua história, ele se tornou latino-americano. Essa convicção de que, isoladamente, seria muito difícil fazer alguma coisa na América Latina. Mas, ao mesmo tempo, a construção de uma unidade demandaria cuidados e um esforço muito grande. E ele trabalhava para isso. Y absorbía la experiencia y los esfuerzos de otros países latinoamericanos, siempre con un espíritu muy crítico, reconociendo lo que eran logros, pero al mismo tiempo siendo capaz de ver lo que eran aspectos negativos o insuficientes. Do Peru comecei a ir muito ao México, organizei a Universidade de Costa Rica, fui várias vezes à Argélia também, muitas vezes à Europa, porque eu era funcionário internacional, podia rodar. Fiquei rodando aí até que eu voltei para o Brasil mesmo em 76, ainda viajando um pouco. Para me
Me consolidei aqui em 78, logo vem a anistia, e eu pude retomar minha vida como professor e recomeçar minha vida aqui no Brasil.